Inteligência artificial. A gente ouve falar disso o tempo todo, né? Parece que vai revolucionar o nosso mundo. Mas e se o próprio termo for uma grande ilusão? Hoje, a gente vai desconstruir essa ideia com a ajuda de 3 dos seus críticos mais importantes e descobrir o que realmente se esconde por trás dessa tecnologia. IA não é nem inteligente nem artificial. Essa frase é do neurocientista Miguel Nicolis, e ela é, no mínimo, provocadora. Então, como é que isso pode ser verdade? É exatamente essa pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. Para tentar responder, vamos explorar essas críticas por 3 ângulos bem diferentes: o psicológico, o neurobiológico e até o político-econômico. Nossa primeira parada é no campo da psicologia, com Howard Gardner, um dos pioneiros da ciência cognitiva. Para a gente entender a crítica à inteligência artificial, primeiro a gente precisa sacar como Gardner desafiou a própria noção de inteligência, a nossa, a humana. A trajetória do Gardner é fascinante. Olha só, nos anos 70, ele ajudou a fundar a ciência cognitiva, que via a mente quase como um computador. Mas aí, em 1983, ele rompe com essa ideia. Ele percebe que o modelo do teste de QI é muito limitado e que a pergunta mais importante não é o quão inteligente alguém é, mas sim de que formas alguém é inteligente. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, essa ideia de que a inteligência é um número só, medido por um teste de QI. Do outro, a visão do Gardner. Não existe uma inteligência, mas sim múltiplas. Tem a musical, a espacial, a interpessoal e por aí vai. Para ele, inteligência não é algo que se tem, mas algo que se demonstra em diferentes situações, em diferentes culturas. E isso nos traz de volta para a IA. Mesmo lá no comecinho, o Gardner já via a IA não como uma cópia da mente humana, mas como uma ferramenta especialista. Pensa num programa que joga xadrez de forma perfeita. Ele executa aquela tarefa com uma performance incrível, mas ele não entende o jogo, sabe? Ele não tem consciência, não tem intenção. É uma simulação de um processo, não a inteligência em si. Vamos agora para a nossa segunda camada de análise. A gente sai da psicologia e mergulha na fundação biológica da inteligência, com o neurocientista Miguel Nicolelis, que leva a crítica do Gardner para um outro nível. O argumento do Nicolelis é bem direto, dividido em 2 partes. Primeiro, não é inteligente porque, para ele, inteligência é um fenômeno biológico, que nasce de um cérebro vivo, com corpo, emoções e experiências. Um algoritmo não sente nem compreende nada, ele só calcula probabilidades. E segundo, não é artificial porque não cria absolutamente nada do zero. Ela é um reflexo estatístico da nossa própria produção intelectual e cultural, um espelho dos dados que nós fornecemos. O que Gardner e Nicolelis nos mostram, vindo de áreas completamente diferentes, é que existe uma linha divisória fundamental. De um lado, o humano, do outro, a máquina. E as diferenças, pelo visto, são bem mais profundas do que a gente imagina. Essa tabela aqui resume bem a diferença. A inteligência humana tem base biológica. Ela está no corpo. Já a IA é estatística, é algoritmo. Nós buscamos uma compreensão genuína das coisas. A IA busca correspondência de padrões. Nossa criatividade é original, é algo que emerge. A da IA é recombinatória. Ela só reorganiza o que a gente já criou. Ok, mas se a IA tem tantas limitações cognitivas, por que ela se tornou tão dominante? Para responder a isso, a gente vai para a nossa terceira e última camada de análise, com a Shoshana Zuboff, que nos mostra qual é o sistema econômico que está por trás dessa tecnologia. A Zuboff criou um termo que é essencial para a gente entender nosso tempo: capitalismo de vigilância. É um modelo de negócio que não vende produtos ou serviços diretamente para nós. O produto que ele vende, na verdade, são previsões sobre o nosso comportamento futuro. E a matéria-prima para criar esse produto é a nossa própria vida, transformada em dado. E como é que essa lógica funciona? Bom, é um ciclo implacável. Primeiro, as nossas experiências são extraídas como dados brutos. Depois, esse excedente comportamental, como ela chama, alimenta a IA para produzir previsões sobre nós. E no passo final, essas previsões são vendidas para quem quiser nos influenciar, seja para comprar um produto, para votar de uma certa forma, ou até para mudar o nosso jeito de pensar. E aqui está a conexão genial com as críticas anteriores. A falta de compreensão da IA não é um problema para esse modelo de negócio. Na verdade, é uma vantagem. Uma máquina que não julga, não questiona, não tem consciência, é a ferramenta perfeita para extrair e processar dados humanos em uma escala massiva, gigantesca. Agora,
Vamos juntar essas 3 perspectivas e focar no campo onde essa disputa é mais crucial para o nosso futuro: a educação. É aqui que os alertas de Gardner, Nicolelis e Zuboff convergem de uma forma assim muito urgente. Olhem só como as críticas se completam quando o assunto é a educação. Gardner nos alerta para não esquecermos das múltiplas inteligências humanas. Nicolires adverte sobre o risco de uma preguiça mental, um cérebro que para de se exercitar. E a Zuboff revela o perigo das escolas se tornarem, na prática, laboratórios de extração de dados para moldar o comportamento dos alunos. Essa frase do Nicolelis resume o perigo de uma forma muito poderosa. A educação não deveria ser sobre encontrar respostas prontas, mas sim sobre desenvolver a capacidade de fazer boas perguntas, de investigar, de duvidar. E a tecnologia, se mal utilizada, pode inverter completamente essa prioridade. E com isso, a gente chega à síntese de toda a nossa análise. A grande ameaça da era da IA talvez não seja uma superinteligência que vai nos dominar, mas sim uma sociedade onde nós, humanos, abrimos mão da nossa capacidade mais preciosa, a de pensar de forma crítica, autônoma e profunda. Então, a pergunta que fica é esta: numa era de IA, o que realmente significa aprender? Num mundo de respostas automáticas, talvez repensar o que nos torna inteligentes e, no fim das contas, o que nos torna humanos, seja a tarefa mais urgente do nosso tempo.